Bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto insere-se na apreciação da especialidade da proposta de lei das finanças regionais e temos hoje, como foi aprovado pela Comissão, connosco a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Teodora Cardoso, e o membro do Conselho, o professor Rui Baleiras, ambos já bem conhecidos da Comissão, em que já estiveram nestas funções, noutras também, mas nestas funções por diversas vezes, e aos quais renovo as boas-vindas no âmbito da boa cooperação institucional que temos tido, e dava-lhes desde já a palavra à senhora professora para uma intervenção inicial, depois abrimos a fase de debate. Muito obrigada, bom dia a todos. Em princípio, quem vai fazer a apresentação sobre este tema será o professor Rui Baleiras. Eu apenas queria... Como? Está a funcionar. Tá, ok. Eu apenas queria dizer algumas palavras sobre o nosso trabalho nesta área. Nós preparámos um relatório sobre as leis de finanças subnacionais e, embora aqui vamos discutir apenas as leis, a lei de finanças regionais, no nosso caso optámos por trabalhar as duas em conjunto, na medida em que as observações a fazer são muitas vezes coincidentes, portanto não faria sentido termos dois relatórios separados. Também ainda não publicamos esse relatório porque ele teve a primeira versão, que está neste momento praticamente completa, teve que ser feita em inglês porque foi de colaboração com os nossos membros estrangeiros. Portanto, neste momento estamos a iniciar o processo de tradução e publicá-las quando este processo estiver concluído, que pensamos que acontecerá nas primeiras semanas de abril, mas, entretanto, se alguém pretender, nós podemos, a título informal, divulgar o relatório que já existe, com essa noção de que ele ainda é, neste momento, um documento de trabalho. Relativamente a este ponto das finanças subnacionais, do nosso ponto de vista, o pano de fundo para nós é sempre o de que o setor público tem que ser visto de uma forma global, portanto, integrando as finanças subnacionais no conjunto das finanças públicas e as finanças públicas precisam de ser olhadas numa perspectiva de sustentabilidade e de médio prazo. Portanto, muitas das observações dizem respeito a isso e também há um outro ponto que é cada vez mais relevante, que é a necessidade de as regras que são definidas serem regras realistas e suscetíveis de serem constantemente acompanhadas e de permitirem, por consequência, a correção dos desvios de uma forma atempada. É um dos problemas que nós temos tido e que estamos a sofrer as consequências deles, é o de se dar pelos desvios muito tarde, o que leva a que a correção seja muito mais custosa. Portanto, agora que há uma oportunidade nesta área das finanças subnacionais de rever a legislação e as regras, pareceu-nos ser uma boa oportunidade para ter em conta estes aspectos. Mas, portanto, passaria a palavra ao Rui Baleiras, que detalhará estas questões. Obrigado. Senhora professora, só sobre esta nota inicial e antes de passar a palavra ao Dr. Rui Baleiras, nós distribuímos pela Comissão um relatório anterior à apresentação das propostas legislativas, um relatório do Conselho de Finanças Públicas, já há alguns meses atrás, foi de imediato distribuído a todos os deputados. Relativamente, eu diria, à oportunidade no processo legislativo do trabalho a que fez referência, nós, nesta Comissão, faremos a última audição
do Governo na próxima semana. Dia 9 será a última audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento relativamente a esta proposta de lei. E depois abriremos o período normal de apresentação de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares e agendaremos a sua discussão. Portanto, a oportunidade para que sugestões possam eventualmente ser refletidas no processo legislativo, da nossa parte, tem em conta estes parâmetros de trabalho da Comissão. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. Ora bem, o Conselho das Finanças Públicas há algum tempo, de facto, que está envolvido no tema das finanças públicas aos níveis local e regional. Desde logo porque as duas propostas de lei que estão em apreciação na Assembleia entroncam no nosso ADN estatutário, ou seja, têm fundamentalmente a ver com as condições infraestruturais, digamos assim, para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas nacionais. Acresce que o Conselho integra ou integrou a Comissão de Acompanhamento do Grupo de Trabalho criado para preparar a revisão das leis de finanças locais e regionais, como contribuição para o debate público e também para a geração de contribuições por parte dos atores políticos. Divulgámos em setembro o relatório a que o Sr. Presidente fez referência, contendo evidência empírica sobre o estado das finanças locais e regionais e um conjunto de princípios que, na nossa ótica, deveriam informar as futuras leis. Neste momento temos um novo relatório que, como a Sra. Presidente refere, enfim, está pronto, embora em versão preliminar em língua inglesa, e que faz a análise económica em concreto destas duas propostas de lei. E essa análise fundamentalmente centra-se na identificação dos incentivos que as leis dão aos governos locais, regionais e central relativamente à sustentabilidade das finanças públicas. Este novo relatório basicamente segue a estrutura do anterior e vê em que medida os princípios que havíamos proposto estão refletidos nestas propostas de lei. Finalmente, temos também preparava um artigo que é, digamos, um companheiro desse relatório, que é um artigo técnico que faz uma análise mais especializada sobre um aspecto das duas propostas de lei, que são os limites à dívida. E, portanto, enfim, tem algumas simulações numéricas a esse respeito. Bom, naturalmente, as ideias que gostaríamos de partilhar convosco esta manhã são subsidiárias destes trabalhos anteriores. Eu queria dizer que, enfim, no relatório que temos, digamos, em versão preliminar, fazemos eco, ou melhor, salientamos os muitos aspectos positivos que as duas propostas de lei apresentam. No entanto, hoje aqui, porque o tempo é uma restrição muito apertada, não iremos mencionar esses aspectos positivos, porque, numa perspectiva construtiva, pensamos que seria melhor concentrarmos a nossa atenção nos aspectos que há a melhorar, e que são bastantes. Finalmente, dada a especialização desta Comissão na proposta relativa às finanças regionais, a PPL 121, também para esta sessão focamos o tema, enfim, essa proposta de lei e não tanto a outra, embora aqui e acolá tenhamos que fazer referências às finanças locais. Ora bem, essencialmente além da introdução, há 9 temas que gostaríamos, sobre os quais temos sugestões e contribuições a dar. Regras orçamentais, regras
problema de regras versus discricionariedade, mecanismos de correção de dívida excessiva, etc., como está aqui neste diapositivo. E eu passaria então ao primeiro tema, que é o das regras orçamentais que estão embutidas nas duas propostas de lei. Ora bem, essencialmente temos três regras. Temos uma regra de despesa que basicamente consiste no quadro orçamental plurianual. Temos uma regra de saldo orçamental, que é o saldo corrente deduzido de amortizações médias de empréstimos. Enfim, é uma variante da chamada regra de ouro das finanças públicas, e depois existe também um limite ao estoque de dívida. Ora bem, existem, na nossa opinião, problemas ainda, há virtudes, como eu disse há pouco, mas estas três regras que são, digamos, a espinha dorsal das propostas de lei enfermam de algumas dificuldades. Em primeiro lugar, o quadro orçamental, em nossa opinião, tem pouca credibilidade. E tem pouca credibilidade por várias razões. Em primeiro lugar, porque não diz claramente qual é o indicador de despesa de que estamos a falar. É a despesa efetiva total? É a despesa primária? É em termos, no caso sobretudo das locais, estamos a falar em termos nominais, em euros, em percentagem de alguma coisa? Depois, muito concretamente no caso desta proposta das finanças regionais, diz que os tetos de despesa são nominais em euros, mas não têm nenhuma amarração às receitas que as regiões efetivamente têm demonstrado capacidade de cobrar. E nesse sentido podem ser otimistas. E mais, chega-se ao ponto de querer fixar com 4 anos de antecedência a despesa máxima que o Governo pode orçamentar, não é, no orçamento anual, e executar, o que me parece extremamente difícil de prever. E depois, tal como sucede com o quadro orçamental plurianual para a Administração Central que temos na LEO, na Lei de Enquadramento Orçamental, também aqui todos estes tetos são alteráveis anualmente, ou seja, não temos teto para a despesa e, portanto, esta é a nossa crítica fundamental aos quadros orçamentais plurianuais das regiões e dos municípios. Quanto à regra de ouro, bom, aqui é assim, reconhecemos, do ponto de vista conceptual, os méritos deste princípio. Há, com certeza, na literatura, bons argumentos em termos de eficiência na afetação de recursos e de equidade para o justificar, basicamente porque, ao dizer que o endividamento apenas pode servir para financiar a despesa de investimento, estamos a forçar um alinhamento no tempo entre os benefícios e os custos gerados pelo investimento público. Agora, quando queremos transpor, aplicar este princípio teórico à realidade, surgem imensas dificuldades. E a experiência internacional e a nossa própria avaliação dizem-nos que as hipóteses teóricas não aderem à realidade, não colam à realidade. O limite à dívida tem problemas, embora menos sérios do que estes dois. E por isso deixem-me dizer alguma coisa mais sobre os problemas na regra de ouro, que é, aliás, também comum à formulação à Lei das Finanças Locais, ou à proposta da Lei das Finanças Locais. Bom, em primeiro lugar, para que este conceito de saldo orçamental seja aplicado, é preciso sabermos distinguir as várias categorias de despesa e receita em operações correntes e operações de capital. Em muitos casos, a classificação é óbvia, mas quando nós vamos aos detalhes, e aí é que está o diabo, existem muitas operações onde a classificação é absolutamente arbitrária. E mais, com certeza,
por muito bem intencionados que sejam os gestores nos governos regionais ou locais, ao quererem aplicar este princípio, a verdade é que em governos diferentes serão seguidos critérios diferentes e, portanto, os dados nunca serão comparáveis entre coisas. Basta dizer que, por exemplo, a principal transferência a favor dos municípios, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro, bom, aquilo é um bolo que o Governo Central entrega aos municípios. Porquê que vamos dizer que 50% é transferência corrente, 50% é transferência de capital? Podia ser 60-40, podia ser 20-80. A lei então diz, no máximo, os municípios podem classificar como 90% é transferência corrente. Portanto, isto mostra à sociedade o absurdo de querermos fazer esta classificação. Depois, esta regra tem a boa intenção de pretender defender o investimento público, garantindo capacidade de endividamento para o efeito, só que ela é cega quanto à qualidade do investimento que é promovido. Qualquer despesa de capital é, de acordo com a regra de ouro, um excelente pretexto para haver endividamento. Se não houver, ao mesmo tempo, um limite superior à dívida, esta regra de ouro até geraria um incentivo perverso, do ponto de vista da sustentabilidade das finanças públicas, de isentarmos deste limite orçamental a despesa financiada por dívida. Depois, também não é verdade que a despesa corrente de qualquer ano não produza benefícios em anos futuros, que isso é um axioma fundamental da regra de ouro. Basta pensar, por exemplo, a despesa que os governos regionais fazem em saúde ou educação. Por exemplo, salários pagos a professores ou a médicos, com certeza que geram benefícios em anos futuros e, portanto, deveriam ser classificados como despesa de capital. No entanto, as regras contabilísticas obrigam-se a despesa corrente. Enfim, e outros argumentos. Portanto, por estas razões, achamos que isto não faz sentido e propomos um modelo alternativo de regras orçamentais. Um modelo que assenta em duas regras a escolher de um conjunto de três. Uma opção entre uma regra de equilíbrio de médio prazo relativamente ao saldo orçamental global e não o saldo corrente, ou, em alternativa, uma regra de médio prazo para a despesa, isto é, um limite superior, um teto para a despesa. Cumulativamente, em cada governo subnacional deverá existir um teto ao nível da dívida, ao estoque da dívida, que basicamente pode ser o que é proposto nas duas PPLs, nas duas propostas de lei, embora com melhoramentos com algum significado que propomos. Ora bem, a primeira regra do equilíbrio de médio prazo no saldo global. Aqui estamos a falar do saldo efetivo, isto é, todas as operações correntes e de capital, excluindo as operações com ativos e passivos financeiros. E, portanto, o que nós propomos é, desde logo, uma leitura de médio prazo. E, portanto, este saldo deve funcionar com uma restrição, não ano a ano, mas para o conjunto da legislatura, para um horizonte de 4 anos, para dar flexibilidade e permitir que, ao longo desse período, diferentes governos tenham diferentes opções em matéria orçamental. E, portanto, a ideia é que, em média, durante cada um desses períodos de 4 anos, o saldo global não poderá ser negativo, tem de ser positivo ou nulo. Permite-se que, no máximo em 2 anos, haja um saldo global negativo. Okay? Aqui estamos a falar de saldo definido de acordo com as regras da contabilidade pública e referido ao final do ano. Bem, não sabia que isto merecia o tema tanta dignidade. Pronto. Ora bem, 3 comentários, se a fanfarra não se importar que eu os faça. Em primeiro lugar, reparem que ao impormos uma regra de equilíbrio no conjunto da legislatura, isso faz com que cada administração em funções internalize
os custos de alguns déficits que tenha e, no fundo, seja ela que tenha que os pagar, digamos assim, entre aspas, com superávites durante esse período, antes ou depois. Claro que para tornar a regra credível, deve haver penalidades ou sanções em caso de incumprimento, sanções que poderão passar por retenção de transferências, como a PPL já propõe, com, muito importante, a divulgação pública adequada do incumprimento por parte do Governo, para criar aqui um mecanismo de responsabilização perante os eleitores contribuintes. E tem de haver também uma obrigação de correção automática do excesso. É possível, se os senhores deputados tiverem realmente interesse em ponderar melhor este modelo alternativo, é possível pensarmos numa variante desta regra, que consiste em definir o período de 4 anos não como o de uma legislatura, mas com a sobreposição de 2 legislaturas, por exemplo, os 2 últimos anos de uma legislatura e os 2 primeiros anos da legislatura seguinte. Qual é a vantagem? Bom, a vantagem é de evitar a tentação que uma administração que está de saída, cuja liderança já disse que não está interessada em ser reeleita, em passar as sanções para o executivo seguinte. E por isso, enfim, pode ser um mecanismo para atenuar esse incentivo. Ora bem, a segunda regra, o teto de médio prazo para a despesa. Aqui a ideia é definir como indicador a despesa efetiva total, não a despesa corrente, a despesa efetiva total, prevista e executada, portanto, tanto em termos de orçamento como em termos de execução, a despesa efetiva máxima, num determinado ano, não pode exceder 100 e poucos % da média da cobrança líquida de receita nos 4 anos anteriores para os quais haja esses dados. Reparem, este X, na nossa opinião, deve ser um X pequeno, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12%, isto tem de ser afinado em função de um conhecimento mais aturado das séries de finanças regionais do produto e da dívida. Há uma fundamentação conceptual muito interessante que se deve a William Niskanen, o pai da teoria da burocracia, mas que não era nada burocrata, para os Estados, para o governo, o Orçamento Federal dos Estados Unidos, em que sugere os 10%. Reparem que esta regra, ao contrário do que está inscrito na LEU, é para aplicar qualquer que seja a fonte de financiamento da despesa e não apenas aquela que é financiada por receitas gerais. Poderá também, na lei, poderão ser definidos pesos diferentes para os anos T-2 a T-5. Pode-se dar um peso um bocadinho maior aos anos mais recentes do que aos anos anteriores. Julgamos que esta regra anula o risco de previsões otimistas de receita que o enquadramento proposto na PPL encerra, aproxima o orçamento de despesa das reais capacidades de financiamento do Governo em causa e está claramente embutida numa perspectiva de médio prazo e não é sujeita às dificuldades de medição e de manipulação da regra de ouro. Bom, em relação à regra, ao teto, ao nível de dívida, é assim que melhoramentos, em nossa opinião, sugerimos. Bom, sugerimos que, em primeiro lugar, no que diz respeito à cláusula de não resgate, eu queria chamar a atenção para o facto de nós termos disposições legais contraditórias, porque existe uma regra de não bailout nas 2 propostas de lei para as finanças subnacionais e também
PPL que aqui discutimos o mês passado, que visa alterar a lei de enquadramento orçamental. E o problema é que as redações são diferentes e, portanto, com certeza que se esta inconsistência não for reparada, vão surgir problemas na aplicação das leis. O mesmo digo da definição de dívida. Em nossa opinião, a definição de dívida sujeita ao limite deveria ser comum às propostas de lei 121 e 122, finanças locais e finanças regionais. No caso das finanças regionais, notamos também uma pequena inconsistência interna num diploma. Por um lado, diz-se que a dívida relevante para efeitos da regra é o conceito contabilístico conhecido, que é o de passivo exigível, mas então não se percebe porque é que no mesmo artigo, uns números abaixo, se vai recorrer à enunciação dos instrumentos de dívida que, por sinal, não correspondem totalmente ao conceito de passivo exigível. Portanto, dá a ideia que aqueles números foram escritos em momentos diferentes e que depois não houve talvez a atenção suficiente para perceber que são inconsistentes. E ainda por cima, nessa enunciação foi omitida a inclusão de um passivo financeiro importante no caso das regiões, que são as obrigações, as emissões de obrigações. Bom, depois já há aí outras insuficiências. No caso das regiões, atenção, e isto aqui é diferente das finanças locais. Nas finanças locais houve a preocupação de alargar o perímetro de entidades que estão sujeitas ao limite de dívida e vai-se muito além do anel do Eurostat, ou do perímetro do Eurostat. No caso das regiões, não. E, portanto, tudo o que é empresa, fundações e outras entidades que têm uma relação de dominância por parte do governo regional podem endividar-se e isso não conta para o limite da dívida. Julgamos que isso não é uma boa prática, tendo em atenção a experiência e os custos que estamos a viver ao nível central nos últimos anos. Depois, não percebemos qual é a utilidade de se permitir que os governos regionais incorram em risco cambial quando se endividam. Podia haver dizer que só se pode endividar em euros. Bom, e vou andar um bocadinho para a frente, porque estamos apertados com o tempo. Ora bem, aqui um aspecto importante e eu acho que é politicamente sensível. É assim, há muitas décadas, desde que temos finanças locais, leis de finanças locais e regionais, que existem artigos que fixam como é que as transferências do Estado para os governos subnacionais são formadas, explicam a dotação, explicam a repartição, explicam também quais são os limites à dívida, ou ao endividamento, ou ao serviço da dívida, enfim, isto mudou a formulação ao longo dos anos. O problema é que desde 2002 existe a possibilidade de o Governo Central, através das leis orçamentais anuais, suspenderem aquelas regras que estão nas leis de finanças locais e regionais. E isto, quer dizer, de 2002 a 2013, enfim, já passaram 10 anos, e sobretudo no caso dos municípios, mas também nas regiões, são mais, nestes 10 ou 11 anos, são mais os anos em que estas normas não foram aplicadas do que aquelas em que foram. E, portanto, isto põe um problema de inconsistência ao longo do tempo, aos níveis local e regional. Quer dizer, os governos regionais e locais nunca podem contar com certezas acerca dos recursos que têm disponíveis para gerir. E isso destrói, ao longo do tempo, a responsabilização política dos governos subnacionais pelo estado das respectivas finanças. E depois, há ainda o inconveniente de estes cortes que as leis orçamentais anuais têm introduzido serem cortes cegos. São iguais para todos, para as 310 entidades locais e regionais, independentemente da saúde financeira de cada um deles.
e, portanto, o Governo Central está aqui a dar um sinal erradíssimo de que é que não vale a pena ser-se financeiramente responsável porque apanham todos pela mesma medida. E, portanto, esta prática repetida de uma exceção que de exceção se transforma em regra, induz a necessidade, acaba por induzir, ao fim de algum tempo, mais cedo do que tarde, a necessidade de resgates futuros dos governos subnacionais. É o que aconteceu com os municípios, com o programa de apoio à economia local, e é o que aconteceu com a Madeira, com os Açores, coisa um bocadinho diferente. Bom, e portanto julgamos que o Parlamento tem aqui uma oportunidade para minimizar o recurso abusivo a esta exceção e evitar a aplicação cega dessas normas da lei orçamental anual. De duas maneiras. Pode, por exemplo, introduzir a exigência de uma maioria qualificada para aprovar o artigo da lei orçamental que suspende a aplicação das regras da lei de finanças locais e da lei das finanças regionais. Okay? Portanto, isto no fundo tem que, esta exigência de maioria qualificada serviria para demonstrar que essa suspensão é de facto excepcional, vive em circunstâncias excepcionais, não há outra maneira de o Estado garantir o cumprimento dos seus compromissos internacionais, que não seja por essa forma. Por outro lado, nas PPLs locais e regionais deveria ser introduzida uma regra ou uma cláusula que estabelecesse o princípio da proporcionalidade na aplicação das reduções, em função do grau de incumprimento das regras orçamentais por parte destes governos. Bom, teríamos também coisas a dizer acerca dos mecanismos de correção de situações de endividamento excessivo que existem nas duas propostas de lei. Aqui também os problemas ao nível regional são, em nossa opinião, maiores do que aqueles ao nível local, em termos do que está estabelecido nas propostas de lei. Bom, porque esta é a casa da democracia e da legislação, gostava também de chamar a atenção para este ponto número 6, que é conflitos que nós encontramos entre diferentes diplomas legais. Bom, a começar com o POCAL, o Plano Oficial de Contas para a Administração Local. Ora bem, ele é regulado pelo decreto-lei que aí está referido, o 54A de 99, e se os senhores deputados, quando forem reler, verificarão que este decreto-lei tem princípios de finanças públicas e tem regras orçamentais, ou seja, no fundo invade a área de competência, em nossa opinião, da lei das finanças locais. Bom, e o problema é que, ainda se legislasse da mesma maneira que a lei de finanças locais, pronto, não havia conflito, embora houvesse intromissão de competências, mas o problema é que legisla de outra maneira. Por exemplo, a lei de finanças locais em vigor aboliu a regra do saldo corrente que existia na anterior, na 198, porém o diploma que regula o POCAL continua a exigir aos municípios a aplicação da regra de ouro, do saldo corrente. Não é? Portanto, estão a ver aqui um exemplo de conflito legislativo. Pois, já referi que no caso da LEO, a cláusula de não resgate é um exemplo de contradição com as PPL 121 e 122. Bom, e provavelmente haverá conflitos com outros diplomas, nomeadamente que tenham a ver com a contabilidade patrimonial utilizada pelos governos regionais. E por isso sugerimos que seja feito um exame cruzado de legislação antes de serem votadas em definitivo as PPL 121, 122 e 124, que é a Lei de Regulamento Orçamental. Bom, existem também contradições, em nossa opinião, entre o regime de finanças locais e o regime de finanças regionais. E eu acho que isso também, enfim, seria bom que pudesse ser atalhado a tempo. E a resolução deste conflito decorre da resposta à seguinte pergunta que os senhores deputados quiserem dar. Queremos em Portugal 1 ou 3 regimes de finanças locais?
é que, de acordo com a proposta de lei de finanças locais, estabelece-se, do ponto de vista formal, do ponto de vista da letra da lei, um regime único para todo o território nacional. Aliás, é por isso que essa proposta de lei vai ao ponto de eliminar o conflito que nós temos atualmente, com o enquadramento legal em vigor, na aplicação da participação variável no IRS por parte dos municípios das regiões autónomas. No entanto, a PPL 121 das leis, a Lei de Finanças Regionais, a proposta de Lei de Finanças Regionais, abre a porta a 3 regimes, um no continente e um nos Açores e outro na Madeira, quando permite que cada autoridade regional possa fazer transferências, isto é, pagar subsídios aos municípios da sua jurisdição, da sua NUTS 2, enquanto que as autarquias locais do continente não têm acesso a este recurso adicional. Reparem que estes subsídios, ainda por cima, são atribuídos, de acordo com essa norma da PPL 121, sob máxima discricionariedade por parte do Governo Regional, enquanto que as transferências discricionárias estão proibidas no continente. Okay? Portanto, esperamos que o Parlamento possa esclarecer a dúvida antes de finalizar o processo legislativo. Sobre a informação haveria também muita coisa a dizer. Já falei um bocadinho de consolidação de contas, que o perímetro de consolidação na Lei de Finanças Regionais deveria ir além daquilo que a Europa nos exige. Nós temos que ser mais exigentes do que as regras europeias nesta matéria, no nosso próprio interesse, de sustentabilidade das nossas finanças públicas. Existe uma falta de credibilidade, temos que o assumir, em Portugal, no compromisso de adoção de contabilidade patrimonial. Eu recordo que na Lei 1 de 2007, que é a Lei de Finanças Regionais em vigor, termina nas disposições finais com um artigo que diz que dá-se 2 anos às administrações regionais para adotarem a contabilidade patrimonial. Bem, passaram-se, entretanto, 7 anos. E a PPL 121 vem nas disposições finais com um novo artigo a dizer que, a partir da entrada em vigor, os governos regionais adotam a contabilidade patrimonial. Então eu pergunto, o que é que se fez nestes 7 anos para trás? Porquê é que vamos acreditar agora que o compromisso que está no PPL 121 é para cumprir? E ainda por cima, quando se removeu a disposição que estava na Lei 1 de 2007, dizia que se dava 2 anos. Agora diz-se que, a partir da entrada em vigor, mas se lerem com cuidado o que lá está escrito, não é no dia 1 de janeiro de 2014 que a contabilidade patrimonial entra em vigor. Não. A partir dessa altura, os governos regionais estão autorizados ou mandatados para adotar. Pode acontecer no dia 1 ou pode acontecer 10 anos depois. Portanto, julgamos que há que olhar com um pouco mais de profundidade para isto. Quanto à matéria fiscal, julgamos, em nossa opinião, que se mantém uma insuficiente visibilidade das escolhas em matéria tributária feitas pelas regiões junto dos respectivos contribuintes e, por isso, renovamos o apelo e fazemos também, a propósito da Lei das Finanças Locais, para que haja uma publicitação adequada na internet e nas notas de liquidação que são enviadas para casa dos contribuintes. Essas notas de liquidação, para reforçarem a proximidade entre o contribuinte e o governo a quem ele entrega o seu dinheiro, deveriam ter o logótipo da região autónoma em causa. Deveriam ter a indicação das taxas que são escolhidas pela Assembleia Legislativa em causa. E aqui também é muito importante, é um quadrozinho com 4 ou 5 linhas e 2 ou 3 colunas, uma informação sumária sobre o grau de cumprimento das regras orçamentais, para que o cidadão perceba se o seu governo está ou não está a cumprir as regras a que está obrigado. A PPL 121 insiste, enfim, numa tradição que vem das gerações anteriores destas leis, de estabelecer uma margem assimétrica na liberdade das Assembleias Legislativas Regionais fixarem taxas para os 3 principais impostos diferentes das que são praticadas no continente. Ora bem, julgamos que esta assimetria
contraria o princípio da responsabilização política pela obtenção de receitas, não esgota a capacidade de resolver com meios próprios da região eventuais dificuldades financeiras que possam surgir e precipita o recurso a resgates por parte do Governo Central. E por isso julgamos que se deveria alargar esse intervalo de liberdade, estabelecendo uma banda simétrica em torno das taxas que são praticadas no continente, em vez de ser apenas a possibilidade de reduzir, não, em caso de aperto, a Assembleia Legislativa poderá subir, por sua iniciativa, as taxas que cobra aos seus contribuintes. Portanto, menos 20%, mais 20% em torno das taxas praticadas no continente. Finalmente, o último tema, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua indulgência. O caso dos governos regionais de transferências é assim, há aqui alguns problemas com o Fundo de Coesão para as regiões ultraperiféricas. A proposta de lei diz que se trata de uma transferência consignada. E consignada a quê? Bom, no fundo é uma transferência que é dá-se este envelope de dinheiro à região, atribui-se para que os governos regionais possam financiar projetos ou programas de investimento claramente identificados e que são previamente identificados pelo governo regional. Bem, e eu pergunto, e se alguns desses projetos ou programas não forem executados? Ou forem executados a 20% ou a 50%? O que é que acontece? E o que a lei diz é que não acontece nada. Não nos parece sério que não haja uma obrigação de devolver o dinheiro ao Estado no caso de a contrapartida que o Estado, que está inerente à atribuição do Fundo de Coesão, não seja executada. Porque senão, eu julgo que isto retira credibilidade ao Fundo de Coesão. Bom, julgamos que há aqui duas maneiras de resolver esta fragilidade. Das duas, uma. Ou o Parlamento entende que se trata de facto de uma receita consignada e então deverá estabelecer na proposta de lei uma cláusula de condicionalidade no acesso a esta transferência, ou o Parlamento pode muito bem entender que não se trata de uma transferência consignada, mas entendemos que as regiões autónomas deverão beneficiar desse envelope financeiro, então, nessa altura, isto deve ser feito com clareza e é preferível, então, incluir o envelope de Fundo de Coesão na dotação do indexante desta transferência, que são as chamadas transferências orçamentais. Também é possível, e para terminar, usar informação mais recente do que aquela que a proposta de lei sugere sobre os PIBs regionais, porque os PIBs regionais entram na fórmula que determina o markup, ou seja, a percentagem do envelope Fundo de Coesão sobre o indexante, que são o tal subsídio geral, as transferências orçamentais. O INE, portanto, é possível ganhar um ano e, portanto, utilizar informação mais fresca para fazer essas contas. Pronto, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Como eu, entretanto, aqui em diálogo discreto com a Sra. Presidente, achamos que há, independentemente do texto, agradeço a intervenção apresentada, mas independentemente do texto mais substantivo não estar ainda disponível, acho que haveria ganho para a Comissão que mesmo esta apresentação fosse desde já disponibilizada, porque há aqui um conjunto de sugestões que serão de utilidade a sua ponderação pelos grupos parlamentares nesta fase do processo legislativo. Estaríamos de acordo em fazer como fizemos com os governos regionais, isto é, ter a apresentação a resposta em conjunto, mesmo na primeira ronda, às observações, então assim iremos fazer. Não vejo oposição. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Professores, a Sra. Professora Teodora Cardoso e o Sr. Professor Rui Baleiras, agradecer as suas exposições e fazer uma declaração de princípios que é publicamente conhecida. Em primeiro lugar, porque sou eleito pelos Açores. Em segundo lugar, que sou político e não sou técnico.
mas tenho sempre muito gosto em aprender com os técnicos, e digamos que um discurso mais hermético, mas que, não sei da minha formação de economista ou dessas áreas, naturalmente que aprendo sempre e é sempre um prazer estar aqui. E por isso, desculpem-me algum conceito não tão aprimorado na perspectiva técnica, mas que na perspectiva política me sugere algumas questões. Desde logo, os conceitos de finanças subnacionais. Para um açoriano, essa concepção de finanças subnacionais é uma concepção que escapa ao domínio dos conceitos que nós utilizamos. As contas são públicas, por um lado, depois estão as contas centrais, as regionais e as locais. E, portanto, confundir ou induzir, como fez a proposta quando foi apresentada no Parlamento, contas regionais ou lei de finanças regionais com lei de finanças locais, para nós causa-nos alguma estranheza, porque de facto são realidades bastante diferentes. E, portanto, sendo realidades bastante diferentes, quando colocamos tudo no mesmo saco, somos levados a conceitos que carecem de alguma explicação e carecem de algum aprofundamento. Percebe que, por facilidade de exposição, até porque as duas leis, propostas de lei, estão em simultâneo aqui na Assembleia e na Comissão, nesta Comissão, a Lei de Finanças Regionais, a proposta de Lei de Finanças Regionais e a proposta de Lei de Finanças Locais, que o Conselho de Finanças Públicas tenha feito a apresentação e, enfim, o primeiro parecer que li sobre essa matéria ser um parecer conjunto. Mas, em todo o caso, devo referir que aquilo que tratamos hoje e aqui é da proposta de Lei de Finanças Regionais. Depois, carece de alguma explicação que num período de conjuntura como nós vivemos, bem sei que as leis não são feitas para as conjunturas, ou não devem ser feitas para as conjunturas, as leis devem ser feitas, por, enfim, num horizonte não temporal, mas num período de conjuntura que nós vivemos, de crise financeira e de crise económica, acentuar o critério da previsibilidade aliado a um conceito de contas públicas de médio prazo é um erro, quer dizer, é um caminho necessário para o precipício, porque assentar as nossas contas, como sabem, por exemplo, o Governo da República vai ter necessidade de fazer orçamentos retificativos. Nós, nos Açores, a Madeira não sei se faz, mas nos Açores temos as contas mais ou menos equilibradas e não temos apresentado orçamentos retificativos, não tem sido necessário. A previsibilidade tem sido mais ou menos acertada e, portanto, conhecedora da realidade, até porque a região é pequena e, portanto, temos mais domínio das consequências. Mas, como muito bem referiu o professor Rui Baleiras, basta uma pequena alteração da lei nacional relativa aos impostos para se refletir nas receitas regionais. E incidir, como fez o professor e a vossa proposta, de que a previsibilidade, de que o equilíbrio de médio prazo deve estar amarrado à receita dos últimos 4 anos, cria-me alguma confusão estrutural, na medida em que, como se sabe, as finanças regionais, nas duas regiões, nos Açores especialmente, o investimento público é uma parcela muito importante do mercado, digamos assim. É uma parcela importante. Se nós ficarmos amarrados àquilo que é a receita dos últimos 4 anos, numa visão de que os últimos 4 anos foram de recessão, eu gostava de saber como é que a gente sai da recessão. Portanto, não vejo como é que sai da recessão, amarrando a despesa a um conceito estanque para um período de médio prazo. Percebo que idealmente podíamos ter esse conceito, mas na prática vai-nos conduzir-nos-ia inevitavelmente a quase não sair da recessão e entrarmos aqui num ciclo difícil de sair. Essa era a primeira questão que eu gostava de explicar, que aprofundasse melhor. Na verdade, eu acho que nessa conjuntura é mau, bem sei que a imposição é europeia e que o país também deve estar um pouco ligado a isso, e os Açores, em concreto, aquilo que dizem é transparência total,
compromissos internacionais de Portugal são compromissos dos Açores, nós não temos nenhum desvio à regra daquilo que é fundamental e queremos cumprir. Agora, a verdade é que exigir conceitos de médio prazo numa conjuntura como a nossa é muito difícil de cumprir. Quer dizer, se me disserem os orçamentos anuais, a previsão já é difícil. Mas os orçamentos plurianuais, a previsão torna o erro cada vez mais concreto. E, portanto, se nós tudo nos amarrarmos a esse conceito de médio prazo, então parece-me que criamos uma situação difícil de sair dela. E, portanto, essa era a primeira questão. Faço agora aqui um parênteses. O problema é que se a banda tocar o hino nacional, aí torna as coisas difíceis. Uma vez já nos aconteceu estarmos em comissão e a banda tocou o hino nacional e nós tivemos que respeitosamente cumprir os praxes, enfim, do Estado. Essa é de outro país qualquer. Bem, mas o problema é... Bom, foi só um parênteses para o Sr. Presidente, desculpe. Portanto, essa era a primeira questão que não vejo como sair dela. Por outro lado, agora, numa visão mais alargada e fazendo aqui a defesa das regiões, mas lembrando mais da Madeira, a verdade é que quando num Estado unitário o Estado não se responsabilizar por aquilo que são as situações financeiras das regiões, o problema foi permitir chegar ao Estado em que chegou. Outra coisa é dizer, não, e agora desresponsabilizo-me. Bem, o que é que nós dizemos da Europa? É que a desresponsabilização da Europa face ao Estado tem criado problemas à própria Europa. A desresponsabilização do Estado face à Madeira ou qualquer uma das suas regiões cria problemas ao país. E, portanto, dizer que o Estado não garante as dívidas de uma das regiões, ou que não deve garantir, ou que não deve prestar aval, ou que não deve não sei o quê, eu percebo que o Estado deve ser chamado no início para que a região contraia a dívida, percebo. Agora, tem que ser corresponsabilizado, vivemos num Estado unitário e, portanto, a região não é pensável que numa região... Agora mesmo já previa isso, não sei o que é que o Sr. Presidente quer fazer, é que está a ser gravado e, portanto, a questão se complica. Continuamos? Suspendemos? Então, vamos suspender o mínimo respeito ao hino nacional. Bem, vou concretizar, já vi que estou dentro dos limites também daquilo que é o tempo razoável. Depois, aquilo que me pareceu uma dificuldade na explicação ou na explanação do professor Rui Baleiras no que diz respeito a ter três regimes de finanças públicas, a mim não me faz confusão nenhuma. A verdade é que desde que a lei identifique as diferenças, compete à lei essa identificação e há, de facto, um regime central, um regional e um local. E, portanto, permitir características próprias ou requisitos próprios para cada uma dessas realidades parece-me uma coisa que não me suscita nenhuma confusão. E para finalizar, como finalizou relativamente ao Fundo de Coesão, se é facto que o Fundo de Coesão prevê programas concretos, não é menos verdade que a sua previsibilidade assenta no princípio de que nós temos um PIB, nós, quer dizer, designadamente os Açores, estamos num estado de desenvolvimento inferior à média nacional. E, portanto, esse é que é o conceito.
Se, apesar de não cumprir o programa, tivemos que devolver o dinheiro, bem, o Fundo de Coesão, como princípio da coesão nacional, é um princípio que fica ainda mais, enfim, falho de coesão e, portanto, que discordo. Mas, em regra geral, agradeço a vossa participação e os vossos comentários e, portanto, gostaria só que refletissem um pouco mais sobre previsão e o médio prazo em relação a uma conjuntura como vivemos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos, como combinamos, desde já a palavra ao PSD, Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou estar com muito agrado esta informação que nos é prestada pelo Conselho de Finanças Públicas e saúdo a Sra. Professora Vitória Cardoso e o Sr. Professor Rui Baleiras. Na realidade foi muito importante, já tinha tomado atenção àquilo que foi o relatório preliminar do Conselho de Finanças Públicas, onde vinham vertidos um conjunto de preocupações relativamente a estas alterações às leis de finanças públicas subnacionais, na sequência daquilo que foi o acordo de entendimento de Portugal com a Troika, portanto, e o compromisso que tinha ficado lavrado para até o final do ano 2012 se proceder a algumas alterações e registrei desse relatório preliminar pelo menos 3 aspectos no que toca à questão das leis de finanças regionais que pergunto se de alguma forma, e já percebi que alguns dos aspectos não estão acautelados na presente legislação que nos é proposta, na proposta de lei que nos é proposta, mas no que toca à possibilidade, ainda não é o hino nacional, quanto ao alargamento da margem de escolha regional sobre os parâmetros fiscais, esta questão é central relativamente às finanças regionais. A possibilidade de substituição parcialmente de transferências do Governo Central por impostos próprios recolhidos nas próprias regiões e o aumento da visibilidade das receitas próprias ante os eleitores. Eu já percebi que o Conselho de Finanças Públicas é da opinião que o logotipo e o custo dessas mesmas receitas são evidenciadores dessas mesmas receitas e aumenta, na realidade, a responsabilidade dos gestores públicos face aos seus eleitores. Recentemente o Governo anunciou a vontade de adaptar a lei recentemente, já há algum tempo, a Lei de Finanças Subnacionais à nova Lei de Enquadramento Orçamental. O documento de estratégia orçamental também o refere e aborda a questão da introdução de um mecanismo de responsabilização política por parte dos decisores. Eu perguntaria, e portanto não tenho mais, portanto é uma questão que coloco, de que forma é que aquilo que nos é presente nesta proposta de lei está acautelado face a estas linhas orientadoras que os senhores definiram. Quanto à questão que tem sido central nas nossas audições, tanto aos governos e aos parlamentos regionais, a questão do diferencial fiscal, se de alguma forma, quando o Governo altera o diferencial fiscal de 30% para 20% relativamente à benesse que dá às regiões em termos de fiscais, se de alguma forma não vem contrariar aquilo que são princípios que os senhores enunciaram. E depois uma outra questão que tem que ver com uma proposta que foi feita pelo Partido Socialista, da possibilidade, não percebi se ainda da proposta do Partido Socialista, se o objetivo é fazer uma lei de finanças regionais diferenciada, uma para os Açores, outra para a Madeira, ou se eventualmente dentro desta mesma lei de finanças regionais a possibilidade de alterações de acordo com a folga orçamental que cada uma das regiões tem, poderem, cada uma das regiões, definirem esse mesmo diferencial fiscal ou mesmo a aplicação dos respectivos impostos. Nós sabemos que isto tem implicação depois, naturalmente, na consolidação orçamental do Governo da República, na medida que, ainda que os impostos saiam do bolso dos contribuintes
para os cofres da região, acontece é de que essa margem não está consolidada nas finanças públicas nacionais e, nessa circunstância, continuamos com os déficits agravados. Portanto, era este o conjunto de questões que gostaria de deixar para que os senhores pudessem debruçar e reiterar aqui a importância deste relatório, que, no fundo, penso que traz questões novas, questões importantes para a nossa reflexão no âmbito da especialidade desta Lei de Finanças Subnacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra pelo CDS-PP ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Professores. Mais uma vez agradecemos o contributo que dão a esta Comissão na reflexão sobre leis que são enquadradoras das finanças públicas, neste caso da Lei de Finanças Regionais. Nós também percebemos a forma como o Conselho analisou estas duas propostas de lei, por serem duas propostas de lei que são, em termos de trabalho parlamentar e também em termos de análise pelo Conselho, contemporâneas. Naturalmente que, do ponto de vista jurídico-constitucional, não podem ser consideradas de mesmo nível e, portanto, isso nós percebemos que a análise é uma análise técnica e que é feita a dois instrumentos legislativos que são discutidos de forma simultânea, mas reconhecendo naturalmente a especificidade de cada um e até a questão hierárquica do ponto de vista jurídico-constitucional. São muitas as questões que colocaram e isso é a primeira nota que devemos fazer, até sendo uma lei de finanças regionais, até provavelmente com uma profundidade e um nível de alcance em relação a algumas normas, quer as que estão, quer as que não estão, quer até a própria fundamentação de algumas das normas, que vai até se calhar um pouco além de outros pareceres que o Conselho nos tem dado em outro tipo de leis. Isso naturalmente vai exigir um cuidado de especialidade muito grande da parte dos grupos parlamentares. É a primeira nota que claramente queremos fazer e para isso necessitamos também não só desta apresentação daqui, que obviamente disponibilizarão, mas de todo o relatório. Dada a profundidade das questões aqui colocadas, e até o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já o referiu, o nível de tecnicidade, se assim se pode dizer, de algumas das questões, é muito importante que tenhamos essa informação, quer para as questões concretas, quer para as questões de cruzamento de diferentes instrumentos legais, porque o problema da incoerência entre instrumentos legais é um dos maiores problemas dos sistemas jurídicos e, cruzando aqui neste caso ainda por cima com as finanças públicas, pior ainda se formos claros no nosso papel de legislador e, portanto, essa é uma preocupação que temos e agradecemos o contributo que o Conselho de Finanças Públicas possa dar nesse sentido. Ainda há algumas questões concretas. Há algumas preocupações que aqui foram levantadas pelo Conselho, que ainda que partilhemos, há alguma dificuldade depois em encontrarmos a solução para esses problemas. O primeiro, e a propósito da regra de ouro, e o Sr. Rui Baleiras falou sobre isso, o problema da questão da qualidade do investimento público. Dificilmente, do nosso ponto de vista, mas poderá o Conselho dar-nos alguma ajuda no sentido de como é que nós aqui conseguiríamos, através de um instrumento legislativo, enquadrar de alguma forma a qualidade do investimento público, principalmente tendo em atenção a outra coisa, que é todas estas leis são leis que, ainda que consagrem boas práticas do ponto de vista da gestão de finanças públicas, nunca podem pôr em causa o poder discricionário de quem legitimamente exerce o poder numa democracia representativa e, naturalmente, tem de ter toda a margem de discricionariedade no sentido positivo para que, nas suas opções de políticas públicas, depois responderá democraticamente, e já lá vamos também no normal ciclo político, mas que obviamente que não pode ter à partida definido na lei qual é que é, neste caso, o investimento público que é mais ou menos legítimo, ainda que entre aspas.
Depois também, em relação às alternativas, exatamente a questão do ciclo político, que é uma preocupação normal e a referência até estava na própria apresentação e de algumas correntes do ponto de vista económico e quando analisamos o problema dos ciclos económicos e o impacto que tem, isso está profundissimamente e amplamente estudado o impacto dos ciclos económicos na gestão das finanças públicas e o problema dos ciclos políticos, dos ciclos políticos na gestão das finanças, das finanças públicas. A questão aqui e a questão da autorresponsabilização é uma solução importante. Agora, os ciclos políticos estão também condicionados pelos ciclos económicos e os ciclos políticos não ocorrem todos em períodos económicos que sejam períodos económicos semelhantes e, portanto, um condicionamento como aquele que aqui nos é proposto de um equilíbrio para o período da legislatura, dos 4 anos no nosso sistema jurídico-constitucional, tem um obstáculo logo à partida, que é, isso pode ser relativamente fácil até num cenário de uma legislatura que é cumprida num período de crescimento económico, é muito mais difícil de conseguir numa legislatura que tenha parcial ou até totalmente coexistência com um período de recessão económica e aí obviamente que como é que enquadrariam aí, por exemplo, o funcionamento dos estabilizadores e o impacto dos estabilizadores. Obviamente que ao nível regional é diferente daquilo que acontece ao nível nacional, mas há prestações também pagas ao nível regional e há receita fiscal, aí então o impacto é maior ainda, há a receita fiscal que é a receita das regiões e, portanto, isso tem um impacto tremendo e é difícil conseguir condicionar esse equilíbrio, parece-nos a nós, pelo menos se não for admitida a questão do ciclo económico e da conjuntura. O problema da regra do não bailout já discutimos quando da lei de enquadramento orçamental e, para além do problema de a formulação ser correta ou não ser correta, há o problema de ser coerente. E, portanto, aí tomamos boa nota porque têm as duas coisas que ser tidas em causa e depois há duas outras questões muito concretas que nós temos já aqui analisado. Uma tem a ver com o Fundo de Coesão e outra tem a ver com o diferencial fiscal. São duas questões eminentemente de lei de finanças das regiões autónomas. A atualização da informação e dos dados do INE é importante por uma questão de justiça na distribuição do fundo de coesão. Há, do nosso ponto de vista político, já temos aqui discutimos essencialmente com os órgãos representativos de ambas as regiões, questões que não são tão técnicas, são políticas, mas que têm também que ser discutidas, mas parece-nos que a nota que fazem sobre a atualização da informação é essencial enquanto critério de justiça. Quanto ao diferencial fiscal, e aí também deixava uma questão, o diferencial fiscal, principalmente no que diz respeito ao IVA e mesmo em relação ao IRS, o diferencial fiscal não é uma benesse. O diferencial fiscal é uma adequação de um regime fiscal nacional à especificidade das regiões autónomas e, designadamente, neste caso, duas regiões autónomas que são regiões insulares e que, por serem regiões insulares, têm, ao nível da formação dos preços, e isso tem relação direta com o IVA, uma especificidade que não existe no continente. E, portanto, o facto de a generalidade dos produtos serem nas regiões mais caros do que são no continente, tem naturalmente também uma consequência do ponto de vista da receita fiscal. E que, se os preços são mais altos e a taxa de imposto é a mesma, naturalmente que a receita fiscal é maior nas regiões do que é no continente, exatamente pela diferença que existe no preço. A compensação tem também a ver com isso e, portanto, é importante avaliar se, do ponto de vista, em primeiro lugar, deste tipo de justiça, se estão cumpridos ou não os pressupostos
a este nível. E depois há a questão da competitividade das regiões também, que tem a ver depois também com a outra parte do diferencial fiscal, mas que é também relevante do ponto de vista económico, assegurar-se que uma política fiscal discricionária neste sentido de ter impostos mais baixos nas regiões se cumpre ou não o objetivo de política pública de dar competitividade às regiões e de permitir que as regiões vão recuperando alguma da diferença que têm do ponto de vista económico em relação ao continente. Estas são algumas das questões, naturalmente, que beneficiaremos em muito do contributo escrito que o Conselho nos possa dar, e reiteramos aqui as preocupações que o CDS já tem manifestado neste processo legislativo, que são algumas delas políticas e têm a ver com questões como a do consenso numa lei tão importante que não é matéria essencial para o Conselho de Finanças Públicas, mas é matéria essencial para o processo legislativo. O consenso que se possa estabelecer, quer do ponto de vista partidário, quer entre os órgãos representativos da Administração Central e das administrações regionais e também do Parlamento Nacional e dos Parlamentos regionais, juntamos a essas preocupações relativas ao consenso, preocupações com a formulação técnica que foram aqui amplamente explícitas na intervenção do Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Honório Novo. Muito obrigado, Presidente. Eu queria agradecer a presença do Conselho de Finanças Públicas e agradecer a sua intervenção. Não tenho nenhuma pergunta a suscitar. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Professora ou ao Sr. Professor Rui Baleiras para este conjunto de questões e comentários. Obrigado, Srs. Deputados, pelas importantes perguntas que nos colocam e que eu procurarei responder cabalmente. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, aliás, a questão da... Bom, enfim, a questão da semântica é semântica, não é um ponto... Não pareceu para si um ponto substantivo, mas compreendo perfeitamente também o seu ponto de vista. A seguir, levantou um ponto importante acerca da importância da conjuntura, a relação entre uma conjuntura recessiva e de incerteza como aquela que estamos a viver e a possibilidade de termos alguma previsibilidade nas regras orçamentais. Ora bem, eu acho que as duas coisas não são incompatíveis. Aliás, a sua questão prende-se também com a questão que foi colocada, embora com outra formulação, pelo deputado João Almeida. Ora bem, na verdade, uma lei uma lei estruturante, como é a lei das finanças regionais, não é uma lei que deve ser feita para nenhuma conjuntura em particular e deve ter flexibilidade suficiente para poder ser envergada, digamos assim, em qualquer conjuntura. E por isso, qualquer regra fiscal tem também que conter cláusulas de salvaguarda para circunstâncias excepcionais, mas que não possam ser, digamos, abusadas dessa excepcionalidade, como há pouco referi no caso do Governo Central. Agora, repare que é precisamente por entendermos que em contextos de incerteza económica, e nomeadamente fiscal, é extremamente difícil de se fixarem metas de despesa a 4 anos de distância em euros, que nós, é por causa desse
razão, e aí partilho da sua preocupação, é por isso que nós criticamos a proposta de quadro orçamental plurianual que está nesta proposta de lei. Porque esta proposta de lei o que diz é que a Assembleia Legislativa Regional fixa em 2013 a despesa máxima da região para os anos 2014, 2015, 2016 e 2017 em euros. Qualquer que seja a evolução, não é? Quem é que é capaz de, a esta distância, fazer essa previsão? Não é. É por isso que nós preferimos substituir essa regra por uma que tenha a ver com uma bússola, que tenha um GPS por detrás. E o GPS por detrás é a capacidade efetiva que o Governo Regional demonstrou na capacidade de angariação de receita. Repare que o conjunto de regras que nós propomos não inibe a realização de políticas expansionistas, quando elas se mostrem adequadas. Só que para isso, repare, por um lado, o Governo tem de... Aquilo é uma despesa máxima, não é? Portanto, os orçamentos anuais não confundamos uma despesa, um teto à despesa com a despesa de um orçamento, com a despesa total de um orçamento em particular. Portanto, o Governo pode, digamos, através de um aumento, por exemplo, de impostos no último ano de referência, criar folga para, no ano seguinte, ter uma despesa superior e, portanto, aí o teto até só. Por outro lado, o critério da dívida, a regra da dívida, e repara, a despesa que estamos a falar aqui é a despesa efetiva, e a regra de saldo não inclui as operações com ativos e passivos financeiros. E por isso, a regra da dívida é a tal folga que, quando existe acesso a mercados, permite, numa conjuntura recessiva, poder fazer alguma política anticíclica. Ok? Talvez, bom, depois, quanto à questão do bail-out, ou da cláusula de não resgate, e se isso é ou não é uma desresponsabilização do Estado perante a situação económica e social das regiões autónomas. Ora bem, a cláusula de não resgates das dívidas locais e regionais por parte da Administração Central já existe no nosso enquadramento jurídico. Quer dizer, não apenas, por acaso talvez na Lei das Finanças Regionais não exista, mas nas finanças locais existe. E na Lei de Enquadramento Orçamental, que se sobrepõe à Lei das Finanças Regionais, já existe. Portanto, não é uma novidade. Por outro lado, repare, a cláusula de não bailout, o que ela diz é que um governo não pode assumir a responsabilidade pelo pagamento de dívida contraída por outro governo. Ora, isto não impede que um governo preste assistência financeira a outro, por exemplo, concedendo-lhe um empréstimo ou concedendo-lhe uma transferência maior. O que estamos a... E, portanto, eu acho que a solidariedade nacional, no sentido do Estado para as regiões, pode funcionar desta maneira e não através da cláusula de non-bailout. Depois, a última... A questão da devolução do Fundo de Coesão, discorda. Bom, eu não disse que tem que... Eu percebo porquê, mas repare, se quando tiver o PowerPoint na sua mão ou o artigo, o relatório, há de verificar que o ponto que nós fazemos não é exatamente esse. O ponto que nós dizemos é o seguinte: há uma contradição na proposta de lei ao definir, por um lado, o Fundo de Coesão como uma transferência consignada, isto é para um fim específico, que é realizar uma carteira de projetos de investimento, e depois a mesma proposta de lei não retira consequências se essa carteira de projetos de investimento não for concretizada. E, portanto, o que nós recomendamos ao Parlamento que faça é uma clarificação da lei e defina
quer que o Fundo de Coesão seja uma transferência consignada ou não. Se não quer que seja uma transferência consignada, então não tem que devolver, mas então não lhe chame Fundo de Coesão. Quer dizer, englobe lá aquela percentagem, porque no fundo o Fundo de Coesão é uma percentagem sobre a transferência principal, não é? Por acaso até era boa ideia dar-lhe um nome, porque chama-se aquilo de transferências orçamentais, é o artigo 48 ou 49. Mas na verdade, se nós lermos os outros artigos que vêm a seguir, percebemos que as regiões autónomas podem receber 6 categorias de transferências orçamentais, que aquela é apenas uma, portanto talvez seja bom dar-lhes uns nomes para a gente não fazer tanta confusão, mas portanto engloba no envelope do fundo maior, não somente isso, ou então se quer que seja uma receita consignada tem que haver uma condicionalidade, quer dizer, o dinheiro tem que ser devolvido se o fim para o qual ele foi atribuído não tiver sido concretizado. É como acontece com os fundos estruturais, não é? Se a região não executa, o envelope tem que devolver, a regra da guilhotina. Sr. Deputado Carlos Silva, ora bem, gostava, a sua pergunta primeiro é de que forma esta proposta de lei de finanças regionais acolhe as recomendações, ou 3 recomendações que fizemos no nosso relatório de setembro último, acerca de uma maior responsabilização das administrações regionais pelas receitas próprias, não é? E, portanto, também... Ora bem, eu acho que, para ser sincero, esta proposta de lei, reconhecemos que acolhe muitas sugestões que nós fizemos, mas não nesta área. Na verdade, repare que a margem de escolha nas taxas de imposto até diminuiu em vez de aumentar, não é? Portanto, percebemos porque é que baixou de 30 para 20, há aí uma restrição internacional também, mas a possibilidade de, em caso de necessidade, um governo regional poder tributar acima do continente é uma forma de dar maior responsabilização política. Não estamos a defender um aumento de impostos nas regiões autónomas, não. Estamos a defender é a possibilidade de, por sua iniciativa, a Assembleia, o Parlamento Regional, se estiver aflito, poder lançar mão desse recurso adicional, coisa que a lei atual e esta proposta de lei impede. Portanto, nesse sentido. Depois, bom, a sua pergunta sobre regimes de finanças locais das regiões autónomas, confesso que não percebi exatamente o que queria dizer, portanto, se puder recolocar. Se temos acerca de quantos regimes de finanças locais existem, se o regime de finanças locais nas regiões autónomas deve ou não deve ser igual ao do continente. Acho que tinha a ver com isso, não? Então, peço desculpa. Então, diferencial fiscal e a questão... não. Relativamente à proposta que fez o Partido Socialista, se eventualmente as finanças regionais, se deve haver uma lei para os Açores e outra para a Madeira. Ou mesmo, se eventualmente, não haver uma mesma lei, o diferencial fiscal, por exemplo, no caso dos Açores que têm folga, podem reduzir agilizar. Não, vamos lá ver. Se nos pergunta a nossa opinião é que governos regionais e governos locais são 2 patamares distintos. Não são questões locais, é a regional. A lei de finanças regionais. Se o regime de finanças locais deve ser o mesmo nas 2 regiões. Regionais deve haver. Se deve haver lei de finanças regionais para os Açores. Não. Há setores do Partido Socialista que têm isso. Não queremos que assim seja. Não, de maneira nenhuma. Agora, a única lei de finanças regionais a existir, quer dizer, deve ter flexibilidade suficiente para permitir diferentes opções políticas nos 2 territórios, não é? De acordo com as restrições de cada um e as preferências dos eleitores. Sr. Deputado João Almeida,
A propósito da observação que fez acerca da qualidade do investimento público, estou 100% de acordo consigo. É impossível, através de qualquer instrumento legislativo, assegurar investimento público de qualidade. Agora, o ponto que nós fizemos não é esse, é assim. O nosso ponto é dito. É aqui proposta a aplicação de uma regra de saldo corrente superavitário. E o que nós achamos que este indicador, saldo corrente, é um mau indicador de política económica. Okay? Porque, é assim, do ponto de vista conceptual, tem enormes virtualidades. O problema é que, na prática, as hipóteses necessárias para essas virtualidades acontecerem não existem. E uma delas é a impossibilidade prática de assegurar investimento de qualidade. Porquê? Porque a virtualidade da regra de ouro exige que seja possível que, quando há um investimento feito no ano T, e que ele dura, vamos supor que o investimento tem uma vida útil de 20 anos, bom, que é possível e que ele é pago, por exemplo, com dívida, não é? Porque dizer que o saldo corrente é excedentário é o mesmo que dizer que o endividamento apenas pode servir para financiar despesa líquida de capital. Portanto, isso significa que se esse investimento que dura 20 anos é pago com um empréstimo que dura 20 anos e que, portanto, em cada um desses anos, ele gera um benefício igual ao serviço da dívida nesse período. Este é o princípio teórico que está por trás. Ora bem, isso não é verdade. Na prática é impossível de verificar isso. Portanto, desde logo porque o investimento que é realizado pode não ter essa qualidade, quer dizer, pode não ter um benefício igual ao serviço da dívida em cada um dos anos. E é por isso que nós não gostamos do critério regra de ouro. Enfim, é um bocado um critério de latão, pá. Enfim, mas há uma discussão muito grande na política económica internacional acerca disto e, enfim, esta regra já teve mais defensores no passado do que tem hoje em dia. Ora bem, depois, uma questão importante que tem a ver com a relação entre as regras de política orçamental que nós aqui propomos e os ciclos económicos e ciclos políticos. Ora bem, em primeiro lugar, falemos dos ciclos político-económicos, que é uma matéria que eu pessoalmente estudei muito e gosto muito, aliás, em parte devo aos municípios e às senhoras e senhores autarcas deste país cerca de metade da minha tese de doutoramento, que é sobre essa matéria. E, portanto, é assim, eu acho que do ponto de vista da eficiência na afetação de recursos, do impacto no crescimento, os ciclos político-económicos que temos tido em Portugal não fazem mal a ninguém. Okay? Porquê? Porque os ciclos político-económicos, o que eu estudei é ao nível local, depois já farei a devida adaptação ao caso regional. Porque se nós olharmos para as séries de contas municipais, verificamos que, tipicamente, o que acontece é que há um acréscimo de despesa nos 2 anos antes das eleições, seguida de uma redução da mesma. E se os senhores olharem para os saldos, tanto para os saldos primários como para os saldos globais, efetivos, sucedem-se os valores positivos e negativos, com um ligeiro drift, mas era enviesamente deficitário em alguns anos. E por isso me parece que no caso das finanças locais não é politicamente difícil de convencer, digamos, o poder local a aceitar uma regra de saldo global equilibrado numa média de 4 anos. Por outro lado, como estes saldos têm sido positivos e negativos, e mais, também os estudos empíricos demonstram que estes saldos são independentes do estado da economia local. Agora, vamos fazer a transição para as regiões. Ora bem, para as regiões,
eu tenho menos confiança ou menos segurança em recomendar a regra do saldo global de médio prazo. E é por isso que propomos em alternativa a regra da despesa máxima de médio prazo, que me parece mais adequada para as regiões portuguesas. Porque, por um lado, eu não conheço estudos sobre ciclos político-económicos ao nível regional. Por outro, temos que ter em atenção que o espectro de um orçamento público regional é mais amplo, quase tão amplo como o do Governo Central, não é? E também que o impacto do orçamento regional na economia regional é mais elevado do que é o impacto de um orçamento local numa economia local. E por isso me parece que a regra da despesa, aquela regra 2 que nós aqui propomos, pode ser mais apelativa no contexto das finanças regionais. Última questão que nos foi colocada acerca do diferencial fiscal. Bom, que esse diferencial justifica-se, no caso do IVA, porque por causa dos custos de transporte. Bom, e eu digo que sim, e vou mais longe. Temos que reconhecer que a situação geográfica ultraperiférica e arquipelágica das duas regiões coloca particulares handicaps do ponto de vista económico, que num contexto de uma união política têm de ser salvaguardados. E daí que o sistema de finanças regionais prevê, e bem, mecanismos de discriminação positiva do ponto de vista orçamental e financeiro para as regiões autónomas. Isso já existe, enfim, na lei em vigor e também aqui existe. E essa discriminação não passa exclusivamente por este diferencial de taxas no IVA, no IRC e no IRS. Essa discriminação, essa compensação pelos custos da ultraperifericidade passa também pelas transferências do Estado para aqueles territórios. Bom, além de um aspecto muito importante, é que as regiões têm acesso praticamente à totalidade da receita de impostos nacionais cobrados no seu território, mas apenas pagam uma parte da despesa de que beneficiam. Não é? Continua a haver uma parte importante de responsabilidades de despesa que são pagas pelo continente, não é? Segurança social, o ensino superior, para dar dois exemplos. Portanto, essa também é uma forma de discriminação positiva. Portanto, não me parece que colocarmos a possibilidade de estender a banda de variação para o lado positivo da taxa daqueles três impostos contraria ou ofenda esse princípio de solidariedade nacional. Porque nós estamos a obrigar as Assembleias Legislativas a cobrarem IRS, IVA e IRC mais caro do que no continente. É apenas um último recurso. É um exercício, se quiser, de soberania política dos próprios territórios. Não é? Enfim, a história nos ensina que a autonomia fiscal é um dos melhores instrumentos de maturidade política. Muito obrigado, Sr. Professor. Não tenho nota de pedidos de utilização do direito a uma segunda ronda. É o último momento em que tal poderia ser manifestado. Cabe-me aqui agradecer o contributo dado pelo Conselho de Finanças Públicas, designadamente a apresentação feita pelo professor Rui Nuno Baleiras. Bom, e ficamos a aguardar os elementos adicionais, relevando a sua grande utilidade para o processo legislativo e para o debate em curso. Nós interrompemos aqui apenas por 2 minutos os nossos trabalhos para tratarmos, entretanto, o resto da agenda.